Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Adam Smith, o livre mercado, vamos falar sobre Voltaire, sobre Immanuel Kant, sobre maioridade humana, sobre os tipos de conhecimento, os tipos de juízo, o valor dos juízos segundo Kant e as estruturas do sentir e do conhecer segundo o próprio Kant. Bora lá? O economista e filósofo escocês Adam Smith, que viveu de 1723 a 1790, foi um dos maiores expoentes da economia clássica e o principal teórico do liberalismo econômico, que defendia a não intervenção do Estado na economia, que a economia fosse regida pelo mercado. Em sua obra, Ensaio sobre a Riqueza das Nações, ele criticou a política mercantilista, baseada na intervenção e regulamentação excessiva do Estado na vida econômica. Para ele, a economia deveria ser dirigida pelo jogo livre da oferta e da procura no mercado, pelas leis do mercado. O mercado, segundo ele, se autorregularia, dando conta das necessidades sociais, desde que deixado em paz consigo mesmo, sem intervenções dos governantes que distorcem a demanda, a oferta e a procura. Adam Smith também defendeu a tese de que o trabalho, da sua obra Riqueza das Nações, em geral, representa a verdadeira fonte de riqueza para as nações, diferentemente dos fisiocratas que defendiam que os recursos naturais ou as riquezas naturais eram a verdadeira fonte de riqueza das nações, devendo ser conduzido pela livre iniciativa dos particulares dos indivíduos, movido pelo interesse individual. O Voltaire refere-se a uma certa necessidade social da crença em Deus. Também é bastante conhecida a célebre frase do romancista russo Fyodor Dostoiévski, que viveu entre 1821 e 1881. Sem Deus tudo seria permitido. Segundo a sua concepção, as religiões são importantes, são fundamentais para as normas e para a coesão social. Sim ou não? Deixe aí nos comentários. Agora vamos falar do Kant, Immanuel Kant. Parece que o filósofo alemão foi em sua vida prática um tão metódico como em sua vida intelectual. Dizem que ele era tão metódico que as pessoas da cidade acertavam os seus relógios de acordo com os horários que ele passava, que ele saía de casa, que ele voltava para casa, porque era sempre nos mesmos horários, o tanto que ele era metódico. Inclusive na hora de dormir ele era tão metódico que ele dava 5 roladas para o lado direito e 3 roladas para o lado esquerdo. E você, quantas roladas leva para dormir? Conta-se que se deitava, se levantava rigorosamente no mesmo horário, além de seguir sempre o mesmo itinerário entre a sua casa e a universidade todos os dias, com exceção do domingo, que era o dia do Senhor. Vejamos por último aquele que é considerado o maior filósofo do iluminismo alemão e um dos principais pensadores de todos os tempos. Trata-se de Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804, nascido em Königsberg, pequena cidade da Alemanha. Homem metódico e de hábitos arraigados, lecionou durante 40 anos na Universidade de Königsberg. Morreu aos 80 anos sem nunca ter se afastado das imediações da sua pequena cidade natal. Para Kant, a filosofia deveria responder a 4 questões fundamentais. Quais são elas? O que eu posso saber? Como eu devo agir? O que eu posso esperar? E, por fim, o que é o ser humano? Em antropologia, Essa última questão estaria implícita nas 3 anteriores. Os estudos de Kant partiram da investigação sobre as condições nas quais se dá o conhecimento que eu posso saber, realizando um exame crítico da razão em sua obra mais célebre, Na Crítica da Razão Pura. Nela, confessa que Hume havia despertado pela primeira vez de seu sono dogmático, a ilusão de que a razão pode conhecer como são as coisas em si, levando a instituir o que ficou conhecido como o Tribunal da Razão. Seu exame do agir humano, isto é, sobre a ética, que corresponde à sua segunda pergunta, deu origem basicamente à crítica da razão prática e à fundamentação da metafísica dos costumes. A terceira pergunta remetia ao futuro e à religião, e Kant, fiel ao espírito das luzes, subordina a religião à razão e à lei moral, o que ele expôs em vários textos como a religião nos limites da simples razão. Outro aspecto importante da obra de Kant são suas reflexões a respeito da estética presentes na sua crítica do juízo. Em seu texto, que é a Ilustração, Kant sintetiza seu otimismo em relação à possibilidade de o ser humano guiar-se por sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias.
Nele descreve o processo de ilustração como sendo a saída do ser humano de sua menoridade, ou seja, o momento em que o indivíduo, como uma criança que cresce e amadurece, torna-se consciente da força da independência, a autonomia da sua inteligência para fundamentar sua própria maneira de agir sem a tutela ou doutrinação de outra pessoa, né? Uma das questões mais importantes do pensamento de Kant é, portanto, o problema do conhecimento, a questão do saber. Na crítica da razão pura, ele distingue duas formas básicas do ato de conhecer, né? O conhecimento empírico, ou o conhecimento a posteriori, aquele que se refere aos dados fornecidos pelos sentidos, ou seja, que é posterior à experiência. Por exemplo, para fazer afirmação ou juízo, né? Este livro tem, essa mesa é vermelha, né? Foi necessário ter a primeira experiência de ver a mesa e assim conhecer a sua cor. Portanto, trata-se de um conhecimento posterior à experiência. O conhecimento puro, a priori, é aquele que não depende de quaisquer dados dos sentidos, ou seja, que é anterior à experiência, nascendo puramente de uma operação racional da mente. Um exemplo, né, a afirmação duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Não se refere a esta ou àquela linha paralela, mas a todas, pois sempre que duas linhas forem paralelas, elas necessariamente não se encontrarão no espaço, pelo menos na geometria euclidiana, né? Se elas se encontrassem, não seriam paralelas. Trata-se, portanto, de um conhecimento necessário e universal. Além disso, é uma afirmação que, para ser válida, não depende de nenhuma condição específica ou experiência anterior. O conhecimento puro, por conseguinte, conduz a juízos universais e necessários, enquanto o conhecimento empírico não apresenta essa característica, né? Então, aqui o conhecimento puro está relacionado muito mais à questão da matemática e da geometria, né? São os tipos de conhecimento puro, por expressão da razão. Os juízos, por sua vez, são classificados por Kant em dois tipos. O juízo analítico, aquele em que o predicado já está contido no conceito do sujeito, ou seja, basta analisar o sujeito para deduzir o predicado. Tomamos, por exemplo, a afirmação: o quadrado tem quatro lados. Analisando o sujeito dessa afirmação, o quadrado, deduzimos necessariamente o predicado tem quatro lados. Kant também chamava os juízos analíticos de juízos de elucidação, pois o predicado simplesmente elucida algo que já está contido no conceito do sujeito. E o juízo sintético, aquele em que o predicado não está contido no conceito do sujeito. Nesses juízos, acrescenta-se ao sujeito algo de novo, que é o predicado, produzindo-se uma síntese entre eles. Assim, os juízos sintéticos enriquecem nossas informações e ampliam o conhecimento. Por isso, Kant também os denominava juízos de ampliação. Por exemplo, na afirmação os corpos se movimentam, por mais que analisemos o conceito corpo-sujeito, não extrairemos dele a informação representada pelo predicado de se movimentar, né, de se movimenta. Por fim, analisando o valor de cada juízo, Kant distingue três categorias. O juízo analítico, como no exemplo da afirmação o quadrado tem quatro lados, é um juízo universal e necessário, mas serve apenas para elucidar ou explicitar aquilo que já se conhece do sujeito, ou seja, a rigor é apenas importante para se chegar à clareza do conceito já existente, mas não conduz a conhecimentos novos, não acrescenta em nada, né? O juízo sintético a posteriori, como no exemplo da afirmação este livro tem a capa verde, amplia o conhecimento sobre o sujeito, mas sua validade está sempre condicionada ao tempo e ao espaço em que se dá a experiência e, portanto, não constitui um juízo universal e necessário. E o juízo sintético a priori, como no exemplo da afirmação duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. E em outras da matemática e da geometria, acrescenta informações novas ao sujeito, possibilitando uma ampliação do conhecimento. E como não está limitado pela experiência, é um juízo universal e necessário. Por isso, Kant conclui que se trata do juízo mais importante para a ciência, razão pela qual a matemática e a física, por trabalharem com juízos sintéticos a priori, se constituiriam em disciplinas científicas por excelência, né? Então são essas fórmulas a priori que ajudam a gente a compreender, seja na física, na química, na biologia, né? Toda ciência que produz fórmulas matemáticas, modelos matemáticos dos fenômenos empíricos, elas conseguem de alguma maneira nos fazer compreender a realidade e podem ser consideradas ciências. Como estudamos antes, né?
como já vimos em outros vídeos, Kant buscou saber como é o sujeito a priori, isto é, o sujeito antes de qualquer experiência. Ele concluiu que existe no ser humano certas estruturas que possibilitam a experiência, que são as formas a priori da sensibilidade, e determinam o entendimento, as formas a priori do entendimento. Trata-se do chamado apriorismo kantiano. Então vejamos, as formas a priori da sensibilidade são o tempo e o espaço. Tudo que nós sentimos, percebemos com os nossos sentidos, com a nossa sensibilidade, nós percebemos no tempo e no espaço. Kant dirá que percebemos e representamos a realidade sempre no tempo e no espaço. Essas duas noções constituem intuições puras, existem como estruturas básicas da nossa sensibilidade e são elas que permitem a experiência sensorial. Se não existissem essas formas a priori do tempo e do espaço, a gente não conseguiria ver, nem ouvir, nem sentir o cheiro, nem tocar, nem sentir o sabor. Nem ver, nem ouvir, nem sentir o cheiro, nem o sabor, nem tocar, E as formas a priori do entendimento, de modo semelhante, os dados captados por nossa sensibilidade são organizados pelo entendimento de acordo com certas categorias. As categorias são conceitos puros existentes a priori no entendimento, tais como causa, necessidade, relação e outros, que servirão de base para a emissão de juízos sobre a realidade. Então é isso aí. Um pouquinho de Adam Smith de Kant. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.